Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você, um bom dia, não sei a hora que você está vendo essa mensagem. Meus irmãos, você que não é inscrito aí nesse canal, escreve aí, dá um joinha, aperte a opção todas e também divulgue essa mensagem para que outros possam ver, entender e possam ser libertos no entendimento, né? E passar a servir a esse Deus fora da religião. E hoje nós estamos com um tema aqui, meus irmãos. Por que Deus não mata esse diabo, né? Esse diabo que há 12.000 anos vem perturbando a mente dos crentes? Meus irmãos, você já imaginou se esse diabo deixasse de existir na mente de alguém? Como é que a religião ia sobreviver? Porque hoje a religião só existe porque existe um diabo, né? Alguém que está tentando o cidadão. E o mais engraçado, né? Deus não conseguiu matar esse diabo. E ele vem séculos e séculos perturbando, puxando a metade das pessoas para o inferno, e Deus sempre está nessa luta. Um puxa na perna direita, outro puxa na perna esquerda, para ver quem ganha mais alma, para o céu ou para o inferno. Você já imaginou que Deus é esse que faria um adversário para lutar contra a sua própria criação? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que vai nos dizer assim: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, a qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Agora, há 12.000 anos atrás que Paulo escreve para o nosso irmão Timóteo, avisando ele que ele destruiu a morte e trouxe à luz e a verdade e a imortalidade pelo Evangelho. Então, se a morte foi destruída, aniquilada, qual é a nossa luta hoje? É contra o que, então? O que o diabo está fazendo hoje se não existe morte mais, morte espiritual? Porque a morte física, essa não tem jeito. Todos veio do pó e do pó vamos retornar. Mas a morte aqui era a separação do homem de Deus. E quando Cristo veio, ele trouxe a imortalidade pelo Evangelho. Porque o Evangelho dava vida e vida eterna. Se a morte foi destruída, o que o diabo faz hoje? Se a morte foi destruída, qual é a obra do diabo hoje? O que está matando? Porque alguém diz que lá em João 10:10 diz que o ladrão veio somente para matar o diabo, né? Porque o texto diz que é o ladrão, mas a linguagem hoje do cristianismo é o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Mas no texto ali, quem era o diabo? Eram os adversários, eram os falsos pastores. No texto não tem diabo, tem o ladrão. O ladrão o quê? Aquele que trazia engano. Aquele que queria a lã da ovelha. Mas Cristo veio e deu vida. Ele era o bom pastor. E o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Hebreus capítulo 2, versículo 14, que vai dizer assim: portanto, visto que com os filhos são participante comum de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. A mesma palavra que diz que o diabo veio para matar e roubar e destruir, o livro de Hebreus está dizendo que Jesus ele participou da carne e do sangue para aniquilar, para destruir aquele que tinha o poder da morte. Quem era? Isto é, o diabo. Mas o diabo seria um ser mesmo? Ou seria adversário?
ou aquilo que acusava os filhos de Deus. E o que acusava os filhos de Deus? É o que nós vamos ver na frente. Essa palavra diabo significa o quê? Na nossa língua hoje portuguesa, né? Que massacra muito as pessoas e traz medo, pensando que o diabo é um ser de tridente. É o que Roma desenhou. Então, se realmente é o diabo, o hebreu está dizendo que ele foi destruído. E uma pessoa destruída, aniquilada, ela pode destruir alguma coisa ainda? É essa luta que as pessoas têm hoje na mente. A palavra diabo significa acusador. Então, a palavra diabo significava acusador. E quem acusava os filhos de Deus? Na época que Jesus apareceu pregando o reino dos céus. João capítulo 5, versículo 45 diz assim: não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, quem era o acusador que, segundo o Apocalipse, diz que foi morto o adversário que acusava os filhos de Deus dia e noite? Jesus estava dizendo que era Moisés. Não Moisés, mas o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. E Jesus está dizendo, eu não vim julgar vocês. Existe um que vos acusa. Era a lei de Moisés. E vocês esperam na lei. Quem vive pela lei, certamente morreria pela lei. O ministério de Moisés era de condenação e morte. Meus irmãos, Moisés recebeu um ministério. Qual era o ministério? Da lei. Os mandamentos. Olho por olho, dente por dente. Então, era um ministério gravado com letra na pedra. E essa letra, ela matava. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que vai nos dizer assim: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios aqui que o ministério de condenação e morte tinha glória, que o povo olhava para Moisés e via a glória, quanto mais o ministério do Espírito. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, o quê? Então o ministério de Moisés era de condenação. Tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Então a lei de Moisés, ela trazia condenação para aqueles que errassem o alvo. Pegamos uma mulher no ato de adultério e pela lei ela tem que ser apedrejada. Então o ministério que Deus deu para Moisés era um ministério de condenação e morte, gravado com letra na pedra. Então o que matava era quando alguém não cumpria aquela lei. Então era um ministério de condenação e morte. Então quem matava? Era o diabo? Um ser de dente, de tridente? Ou era a própria lei de Moisés que matava as pessoas? Que era o ministério de morte. Segundo os teólogos, o problema aconteceu no céu. Então hoje a teologia, 99% da liderança defende que o diabo nasceu lá no céu. O problema então aconteceu aonde? Segundo historiadores, a teologia do Satanás, que teve uma rebelião no céu, o problema aconteceu lá na eternidade, no céu. E aí tem um hino que muitos cantam hoje, eu já cantei também, que diz assim: no céu não entra pecado. Só não entra, né? Mas o pecado veio de lá então. Se Deus
Deus fez um anjo e um anjo se rebeliou contra Deus, então o pecado nasceu aonde, segundo os teólogos? Nasceu no céu. Então, no céu não entra pecado, então o problema aconteceu aonde? No céu. E aonde o homem fica nessa história se o problema aconteceu no céu? E a Bíblia diz que no céu não tem pecado. E como agora um anjo cometeu o pecado de rebelião? Dá para imaginar uma teologia dessa? Que o problema aconteceu no céu e agora Deus, o pior, Deus não pôde resolver esse problema e manda para a terra. Primeira pergunta, no céu tinha pecado? Você acha que Deus faria um mundo no mundo espiritual, que lá haveria um ser que ele fez e esse ser viria a lutar contra ele? E o pior, ele formou uma rebelião no céu. E aonde Deus estava, se Deus não dorme? E se os planos dele não podem ser frustrados? Como esse anjo conseguiu, segundo os teólogos, essa teologia? Que tática esses anjos arrumaram lá no céu, que conseguiu desviar a terça parte dos anjos? Essa é a teologia que gira aí em volta do mundo cristão. Segunda pergunta, por que Deus não resolveu o problema lá? Se o problema aconteceu no céu, e por que Deus não teve essa capacidade de resolver o problema lá? Agora o problema já não está mais no céu, está no jardim. Então Deus não pôde resolver o problema no céu, pega esse diabo e dá um pontapé nele e manda para a terra. Quer dizer, eu não pude resolver o problema aqui, agora vai lá para a terra aqui, atentar meus filhos que estão lá. Essa teologia, meus irmãos, ela é só para aquelas pessoas que não estudou. Agora o sacrifício de Cristo é para tirar o pecado do mundo. Mais uma vez o diabo está livre. Então, o pecado, segundo os teólogos, aconteceu no céu, veio para o jardim, ali o homem deu lugar ao pecado, e o pecado gerou a morte no jardim. O diabo fez o que fez no céu e veio para cá, para o jardim que Deus preparou para acabar com aquele jardim também, com o homem. E agora o sacrifício de Cristo não é para matar o pecado, o diabo. É para tirar o pecado do homem. Olha que confusão. Se o pecado não veio do homem, veio do diabo, o sacrifício seria para quem? Então, se o pecado veio do anjo lá, como é que agora o sacrifício seria para perdoar o pecado do homem? Não teria que aniquilar o pecado, matar esse diabo e acabar com essa história? E aí nós vamos ver no final que tem alguma coisa errada nessa teologia, que nós fomos catequizados com ela. Para quem trouxe o pecado? Ou para quem deu lugar ao pecado? Então o sacrifício de Cristo foi para quem trouxe o mal, o pecado da rebelião, ou quem foi atraído pelo pecado? Então, para quem que foi esse sacrifício? Para quem trouxe o pecado ou para quem deu lugar ao pecado? 1 João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo a Bíblia, no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, que não me falha a memória, Deus diz que tiraria o pecado daquela nação em apenas um dia. Quando Adão pecou lá no jardim, foi separado de Deus, ali surgiu uma promessa que através do homem o pecado entrou no mundo, não foi pelo diabo, mas através de um homem o pecado sairia do mundo. E no livro lá de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, Deus diz assim: eu tirarei o pecado desta nação em apenas um dia. E João Batista, quando viu Jesus, ele sabia que Deus
estaria cumprindo a sua promessa, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto para você, o pecado foi tirado ou o versículo está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que um dia vai tirar o pecado do mundo? Tira. A Bíblia é bem clara, que tira o pecado do mundo. E como ele tiraria o pecado do mundo? Hebreus capítulo 9, versículo 26, que diz assim: de outra forma, é necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Paulo escreve agora aos hebreus, os próprios judeus, que Deus, ele, se não fosse assim, Paulo está dizendo, ele precisaria padecer muitas vezes, mas agora, 2000 anos atrás, ele se manifestou uma vez para sempre, para aniquilar o pecado. Eu coloquei aqui o significado da palavra aniquilar, no dicionário. Você que tem um dicionário aí, você pode ver. Verbo transitivo, direto, destruir completamente. Se o pecado foi aniquilado, destruído completamente, o que as pessoas estão lutando hoje? Todas as pessoas que entram na reunião, vem aqui, meus irmãos, que quem aceita Jesus hoje, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus aniquilou o quê? Se a palavra aqui é aniquilou para sempre. Exterminar por completo. Então o pecado, meus irmãos, foi aniquilado. Mas o que era pecado? O que os judeus tinham em mente quando diziam: você é um pecador? Ele era um transgressor da lei de Moisés. E todos aqueles que transgrediam a lei estavam sujeitos a réu de morte. Então o pecado era transgressão da lei. Se o diabo que faz o homem pecar, é ele que tinha que ser aniquilado. Então, para a maioria hoje dos irmãos, 99%, e eu já passei por lá, existe um ser que entra na sua mente ou no seu coração e induz a você a pecar. Adulterar, roubar, fazer tudo de errado. Então, para nós somos catetizados assim, que existe um diabo que entra na nossa mente ou no coração e ele vai: fulano, faz isso. E aí esse diabo que faz você pecar. Eu pergunto, então quem tinha que ser morto? Ou quem tinha que ser, um sacrifício tinha que ser para quem? Para o diabo ou para a gente? Por que nós então vamos passar pelo juízo se nós estamos sendo induzidos pelo diabo? Então o homem está livre, lésio. Está livre. O diabo não existe, meus irmãos. O que é isso, Simar? Não, o diabo como criatura nunca existiu. Você e eu fomos enganados. Que existe um ser aí que entra nas pessoas e aí faz ele beber, faz ele fumar e faz essa desgrama toda. Na realidade, esse ser nunca existiu. E também nunca teve uma rebelião no céu. Porque lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, você precisa ler esse texto e ver o que o profeta está dizendo. Em Ezequiel 28 está dizendo: você diz no seu coração, eu sou um Deus. E o profeta diz: você não é Deus nenhum, você é homem e vai morrer. Então pegaram esse texto de Ezequiel 28 e Isaías 14 e fizeram uma teologia do diabo em cima desse texto. E aí cegou a maioria do mundo hoje através desse diabo. Mas em si o diabo nunca existiu como um ser. Existe como um adjetivo. Você pode ser um diabo de outra pessoa. Você pode ser o seu próprio diabo. Daime. João 3, versículo 8, que diz assim, 1 João 3, versículo 8.
Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora eu pergunto para você, que obra o diabo faz hoje? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele não manifestou para ir destruindo as obras do diabo. Ele se manifestou para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras do diabo. As obras do diabo, nós vamos ver ela agora, as obras do diabo. Marcos capítulo 7, versículo 18, que vai dizer assim: respondeu-lhe ele, assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Então, Jesus está com seus discípulos e está dizendo, nada de fora entra no homem e contamina o homem. Então eu pergunto, o diabo está dentro do homem ou está fora? Se ele estiver fora, ele não pode entrar, senão Jesus é mentiroso. Porque não lhe entra no coração. O diabo entra onde no homem? Entra na tripa? Entra na cabeça ou entra no coração? É da onde saem os desígnios do homem? É da onde? Do coração? Então Jesus está dizendo, porque não lhe entra no coração. Tudo que vem de fora do homem não entra no coração, mas no ventre. E é lançado fora. Assim declarou puro todos os alimentos. Jesus está falando de alimento. E prosseguiu. O que sai do homem, isso é o que contamina, pois é do interior do coração do homem é que procede os maus pensamentos. Então, o que sai do coração do homem é porque entrou ou que já está dentro do coração do homem? O que está dentro. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas estas más coisas procede de dentro e contamina o homem. Então, tudo aquilo que foi lido aqui sai do coração do homem. O nosso coração, o salmista diz que maldito é o homem que confia no homem, ou no seu próprio coração, porque enganoso é o coração do homem. Quem vai conhecer o seu coração, ou o meu coração? Então, na realidade, meus irmãos, o diabo, como ser espiritual, ele nunca existiu. Porque Tiago diz que o homem cobiça e não adquire nada. Porque a cobiça não vem de fora, ela vem de dentro do coração do homem. Então o diabo, como ser espiritual, ele nunca existiu. Existe sim. Como quem? Como eu posso ser um diabo. O meu amigo pode ser um diabo, um adversário. Então a palavra diabo é adversário. Então é um adjetivo, não um ser aí que está entrando nas pessoas, está fazendo ela pecar. Se realmente o diabo entra na pessoa e faz ela pecar, então quem tem que levar a culpa é o chifrudo, não a pessoa. Então hoje está essa teologia, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou e aniquilou as obras do diabo. Então qual é o lucro hoje que as pessoas defendem que existe morte espiritual hoje? Porque a Bíblia diz lá onde nós começamos a ler o primeiro versículo lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que ele aniquilou a morte. Ele derrotou a morte. E se não existe morte hoje espiritual, o que existe então? O que existe hoje é falta de entendimento.
Então as pessoas estão sem conhecer a verdade, porque o Evangelho trouxe luz para eles e trouxe manifestação da verdade e a imortalidade pelo Evangelho. Se mais hoje o Evangelho traz imortalidade, não. Porque o Evangelho trouxe a imortalidade. A morte de Adão reinava, e ela reinou até a lei de Moisés, e dali para lá foi pregado o Evangelho. O Evangelho trazia a imortalidade, o medo da separação de Deus. E o que existe hoje então? Hoje existe falta de conhecimento. Você já nasceu filho de Deus, você é doutrinado que você precisa levantar as mãos, aceitar Jesus, sair debaixo da lei e entrar na graça. Na realidade, nem a lei nem a graça foi para nós. Nós já nascemos na vida eterna, isento da morte que eles adquiriram com o conhecimento do Evangelho. O que falta hoje é um conhecimento do reino que já foi estabelecido há mais de 2000 anos atrás. Sinal, o que é o reino de Deus? É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Melhor noite para você, paz eterna. Até a próxima oportunidade.